um dos animais mais fascinantes do planeta. Uma ave semiaquática que não voa, que pode chegar até 1,20 m de altura e pesar mais de 40 quilos. Um bicho monogâmico, e a gente já vai falar disso, em que o pai cuida dos filhotes enquanto a mãe vai embora. Depois ela volta. Mas é importante dizer que essa monogamia dura um ano só, tá? É só para uma estação reprodutiva. Infelizmente, esse bicho está desaparecendo e o risco dele sumir nos próximos 20 anos é gigantesco. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e hoje a gente vai falar sobre pinguins imperadores e qual que é o risco deles desaparecerem. E eu dou R$10, mentira, não dou não, mas eu aposto com vocês que você que está assistindo é capaz de me dizer por que pinguins imperadores estão desaparecendo. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que pinguins imperadores, pinguins em geral, são exclusivos do Polo Sul. Existem evidências de uma distribuição mais ampla desses bichos, mas os pinguins são bichos do Polo Sul, do mesmo jeito que ursos polares são bichos do Polo Norte. Dentre os pinguins, dentre as espécies de pinguim, o pinguim imperador é uma das espécies mais imponentes, se não a mais imponente, pelo seu tamanho e comportamento. E eu já tive o privilégio de ver um pinguim imperador ao vivo e é bizarro uma ave de 40 quilos semiaquática andando na sua direção. O bicho é simplesmente demais. E a partir da década de 80, os pesquisadores de pinguim, e aí isso alertou pesquisadores do mundo inteiro que começaram a prestar atenção nisso, eles olharam para esses bichos e começaram a perceber que os pinguins imperadores estavam correndo um risco muito, muito, muito grande. Então, como eu disse, o pinguim imperador é um bicho muito grande, chega até 1,20 m de altura e 40 quilos. Eles têm penas hidrofóbicas capazes de impedir de manter eles sequinhos e quentinhos mesmo quando eles estão nadando. Eles moram no Polo Sul, em lugares que podem chegar até menos 40 graus de temperatura com ventos de até 120 graus, de 120 quilômetros. E eles são monogâmicos. Eles formam um casal durante o período reprodutivo. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso. Eles formam um casal durante o período reprodutivo. A fêmea produz um ovo e deixa para o macho cuidar. Tem um filme chamado A Marcha dos Pinguins que conta essa história com muito mais cuidado. E por que falar de pinguins nesse contexto é importante? Saiu um artigo dia 10 de junho de 2025, ou seja, há 2 dias dessa gravação, na revista Nature, em que eles publicaram os dados coletados via satélite para contar o número de pinguins, contar a população de pinguins e tentar entender o resultado desse artigo e por que esse artigo ele é tão importante. O resultado desse artigo mostra que se a gente comparar a população de pinguins com a população de 20 anos atrás, o número de pinguins, ou seja, o tamanho da população total de pinguins caiu 25%. Isso quer dizer que, se a gente fosse considerar tamanho populacional, não existe mais. E que essa velocidade de crescimento, de desaparecimento, está crescente. Qual é a principal explicação? Em primeiro lugar, como esse trabalho foi feito? Esse trabalho foi feito através de análise de fotos de satélite de alta resolução que permitem a gente contar os pinguins. Então, a partir de 2008, a gente começa a ter dados muito bons dessa população de pinguins e a gente vai vendo esse declínio. E a explicação do porquê isso acontece é extremamente triste, ou qual que é a maior razão disso está acontecendo é extremamente triste. Por quê? Porque quando um pinguinzinho imperador nasce, ele não tem as penas, deixa eu pegar aqui uma imagem, ele não tem as penas ideais para ficar na água. Então, se a gente olhar essa foto que eu vou colocar aqui na tela, espera só um segundinho, a gente consegue perceber claramente a diferença de pena dos pais que estão aqui em cima para os filhotes que estão aqui embaixo. Então os filhotinhos eles vão nascer no final do inverno e ele tem essa penugem que é para manter eles quentinhos. E aí os pais vão se revezando para ir para a água e voltar com alimento para esses bichos, eles vão crescendo e aí você vai ter a troca de pena. Então você vai ter essa substituição dessa pena mais quentinha para uma pena mais hidrofóbica, que é essa pena dos pais aqui que a gente está mais acostumado a ver quando a gente vê as imagens. E o que os pesquisadores estão dizendo é que o que está causando a queda da população
é que como está esquentando mais cedo e está esquentando muito, o gelo derrete onde os pinguins estão e parte dos pinguins cai na água e morre congelado ou não consegue nadar porque os pelos ficam muito pesados. Então, ou eles morrem congelados ou eles morrem afogados por eles serem jovens demais para conseguir sobreviver nesse momento. O degelo está acontecendo muito cedo. A melhor explicação que a gente tem hoje para essa queda populacional é a morte dos filhotes. E a principal causa disso é a mudança climática, que olha quem está causando. Então, é muito assustador quando a gente percebe esses exemplos de coisas que estão acontecendo todo dia, de espécies que estão sendo ameaçadas pelo nosso comportamento, pelo que a gente faz, pelo nosso padrão de vida e principalmente pelo sistema econômico e social que a gente vive. Então a mudança climática é muito séria, está afetando a gente e está afetando outras espécies também, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os pinguins. São notícias ruins, mas que deveriam fazer com que a gente olhasse para o mundo e tomasse as medidas que a gente tem que tomar para o mundo ficar um pouquinho melhor, não só para a gente, mas para os outros organismos que vivem aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Também lembra que a gente tem a nossa loja no www.blablalogia.com. Nós temos o nosso Pix que está aqui do lado, que você ajuda o Blá Blá, e também tem o nosso Catarse. Falou, valeu e tchau!